Olá, vou estar meditando aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mais precisamente no capítulo de número 10, dos versos 1 até os versos 6. Coríntios, para quem não sabe, era uma província romana, né, influenciada pelo pensamento grego e também pela cultura pagã romana. É uma cidade que enfrentava sérios problemas ali, né, como idolatria, imoralidade, enfim. E essa cultura, essas tradições erradas, né, pecaminosas, elas acabaram que começaram a fazer parte da rotina da igreja. Então a gente vê isso muito nitidamente, né, além das divisões, muito nitidamente ao longo da carta, né, ali tinha quem estava com o costume, por exemplo, de possuir a irmã do seu pai, ou seja, tinha crente pegando a madrasta. Tamanha era a imoralidade sexual ali nessa comunidade, né, nessa igreja, a igreja de Corinto. Igreja que é fruto do ministério de Paulo. Essa carta, por exemplo, ela provavelmente foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo. Né? Paulo vai, planta essa igreja, prega para aquelas pessoas, eles formam uma comunidade e agora há necessidade de cuidado, de acompanhamento, de pastoreio. E é isso que Paulo vai fazer. Né? A gente vai ver ao longo da carta, por exemplo, que eles estavam dando ouvidos a muitas vozes, mas ignorando talvez ali a voz de Paulo, os ensinamentos de Paulo. Isso fica muito claro aqui no capítulo 3, no capítulo 4, verso 15. Paulo diz assim, vamos ver no verso 14. Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tenhais 10.000 mestres, né? Aqui na King James diz instrutores, contudo não tendes muitos pais. Em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho. Ou seja, era uma igreja que estava dando ouvido a tudo quanto é vozes. Né? Não está muito diferente, por exemplo, das nossas igrejas hoje. Com o advento da internet, o que mais existem são vozes, né? Pregando qualquer coisa, falando qualquer coisa, não sabe para quem estão falando, não sabe do que estão falando, só repetem, né? Repetem aquilo que leem, mas não buscam entendimento, não oram, não buscam auxílio do Espírito Santo. E muitos aí têm consumido materiais que têm mais intoxicado as suas almas do que de fato trazendo aquela paz que Jesus promete, né? Jesus ele diz que ele vem para trazer para nós um fardo e um jugo suave e um fardo leve, né? Mas não é esse o tema agora. Essa igreja estava desse jeito. E a gente vê aqui também no verso 11 do capítulo 1, né? Também retratado, né, uma declaração do teor dessa carta. Diz assim, ó, pois me tem sido declarado a respeito de vós. Paulo falando com essa igreja. Irmãos, pelos que são da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Então Paulo tinha recebido uma delação, né, desses irmãos da casa de Cloe. Eles provavelmente escreveram para Paulo, né, não tinha WhatsApp na época, não tinha e-mail, mas provavelmente eles escreveram para Paulo, mandaram um mensageiro, enfim, eu não sei como isso aí chegou até Paulo, mas a carta tinha nome e tinha endereço. Ó, tá tendo divisão entre o pessoal aqui na igreja, né? Tá acontecendo muita coisa errado, né? Por exemplo, quando a gente vai ver lá em 1 Coríntios 11, por enquanto eu estou discorrendo aqui no teor da carta para vocês entenderem esse capítulo 10, verso 1 até o 6 na hora que eu ler, tá? Porque não adianta eu chegar lá e pontuar um versículo e falar alguma coisa sobre ele se você não entender o teor da mensagem da carta, né? Porque aí você vai se aprofundar naquilo que eu ler depois. E Paulo vai falar assim em 1 Coríntios 11, no verso 20, no verso 19, diz assim, ó, 18, porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Então Paulo está falando assim, até na hora que vocês congregam tem divisão. E é isso lá em 1 Coríntios 11, antes da ceia.
E ele diz assim, porque também é necessário haver heresias entre vós, para os que são aprovados se manifestem entre vós. Então veja bem, para você que é crente em Jesus Cristo, divisões na igreja e heresias não é motivo para você deixar a igreja não, tá? Paulo diz que é necessário que haja, para você que é crente resplandeça como luz nas trevas, é como sal, para salgar, temperar, trazer conservação a esse mundo caído. Ele diz assim, ó, porquanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? Então veja bem, a divisão era tal que até na ceia do Senhor estava tendo problema. Às vezes a pessoa tinha mais recurso, ela levava ali mais coisas para a hora da ceia, e aquele que tinha pouco recurso se juntava também para estar em comunhão. Qual que era a ideia? Como cristãos, o que tem mais, compartilhar com o que tem menos. E o que tem menos, receber aquilo com alegria. Mas não era isso que estava acontecendo. O que tinha mais separava o que era seu e comia, enchia o bucho, ficava até embriagado. E o que tinha menos permanecia com fome. Então, veja a que nível que eles estavam caminhando. Então, Paulo escreve essa carta os exortando. E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 11, exortando eles, porque embora tenhais 10 mil instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais, Paulo está dizendo assim, como um pai agora na fé, como alguém que vos gerou pelo evangelho, segundo o verso 15, eu preciso corrigir a postura de vocês, eu preciso açoitá-los, isso de maneira a discipliná-los, de maneira a trazê-los de volta para o caminho, e Paulo agora vai dizer, nesse capítulo 10 que eu prometi para vocês, o porquê que Paulo queria exortar eles, o porquê que Paulo queria chamar atenção para as suas práticas erradas, para as suas práticas pecaminosas, pela influência que eles estavam sofrendo de um pensamento pagão, de um pensamento grego, de um pensamento romano, daquela cultura idólatra, imoral. Ou seja, Paulo queria mostrar para os cristãos daquela igreja de Corinto, e para nós também, que nós somos diferentes, A Bíblia fala assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tradição, costumes, e eis que tudo se fez novo. Agora tem que ser enxertada em nós a cultura do reino. E Paulo também ensina isso aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Ou seja, agora você não deve seguir a cultura do mundo, seja lá de qual nação do mundo. Agora é a cultura do reino. Aí ele diz, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então essa exortação de Paulo não é com o intuito de envergonhar eles, Na verdade, é com o intuito de trazer a eles à memória questões que aconteceram no passado e que eles não podiam ignorar, porque senão eles seriam prejudicados, Então, diz assim, no capítulo 10, além disso, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Olha o verso 5. Mas de muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más como eles cobiçaram. Então, por que Paulo escreve isso àquela igreja? Mais ou menos o que o Paulo quer dizer vocês não estão percebendo que tudo que vocês estão fazendo,
arremete aquele povo lá que foi libertado do Egito, da servidão, mas que no meio do caminho, apesar de ter experimentado os milagres, os sinais do maná do céu, dos livramentos, da água da rocha, apesar disso, eles não alcançaram a promessa, né? Porque eles eram murmuradores, blasfemos, tomaram ali de despojo que não era para tomar, reclamaram de tudo que Deus fez. Então, o que Paulo quer dizer para eles é, as coisas que aconteceram no passado, ou seja, o povo que tinha promessa e não alcançou a promessa, não alcançou porque eles foram desobedientes. Eles não agradaram a Deus. Eles fizeram vã a graça de Deus, viveram dissolutamente, né? Negligenciaram o sacrifício do Filho de Deus. A gente tem a parábola, por exemplo, das 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 esperavam um noivo, as 10 tinham lamparina. Contudo, somente 5 eram prudentes, as outras eram nécias. Como que o nécio se comporta? Ele não está nem aí, ele vive dissolutamente, de qualquer jeito, à margem da lei de Deus, à margem dos mandamentos. É isso que a igreja de Corinto estava participando, é isso que eles estavam fazendo. Cristo morreu por mim, tá certo, expiou os meus pecados, me reconciliou com Deus. Agora, assim como aquele povo que saiu do Egito e tinha uma promessa de chegar na terra prometida, eu tenho também uma promessa do céu. Então tá de boa, posso fazer qualquer coisa, posso viver de qualquer jeito, posso pegar a mulher do meu pai, né? Posso brigar na hora da ceia, posso escolher um para ser meu mestre ali, Paulo ou Apolo, ignorar Cristo, posso brigar com os meus irmãos, posso deixar de ter comunhão com a igreja, ou quando tenho, ter errado. Então era dessa forma que essa igreja estava vivendo. E Paulo chama a atenção deles, ora, estas coisas foram exemplos para nós. Daí eles não terem alcançado a promessa lá no Egito, não foi culpa de Deus, não. Foi culpa deles, né? Porque daqueles que saíram do Egito, olha a seriedade, somente Josué e Caleb pisaram na terra prometida. Então veja bem como que a vida cristã ela é séria. Jesus disse que a porta é estreita e largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então isso nos deixa uma pergunta: como nós estamos vivendo diante da graça de Deus que nos foi oferecida, diante da salvação, diante do cuidado e zelo de Deus para com as nossas vidas? Porque a Bíblia diz que Deus nem ao seu próprio Filho poupou, antes com ele nos entregou todas as coisas. Então veja bem, que grande salvação nós alcançamos do Senhor para viver de qualquer jeito agora. Deus não aceita você de qualquer jeito mais, né? Tá certo, venham como estás, mas não está escrito que é para permanecer como está, não. A Bíblia é clara quando diz assim: buscai a paz com todos. A igreja de Corinto só vivia em contenda, em divisão. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, né, eu chamo a atenção para vocês, ainda naquele capítulo 1, verso 15, né? Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo não tendes muitos pais. Qual que é a característica do pai? O pai alimenta, o pai supre as necessidades, o pai protege, dá segurança, mas também o pai disciplina. O pai também exorta. Então veja quem está te ensinando. Veja quem está colocando palavra na sua cabeça. Porque às vezes quem está ministrando para você é o diabo. E está ministrando palavra de Deus. Só lembrar da tentação no deserto. Né? Quando Jesus tenta o diabo. Né? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. Pula-te daqui de cima, porque está escrito. Então, irmãos, tenham pais na fé, instrutores na fé, que caminhem com você, que te deu puro alimento espiritual, mas também que te disciplinem, que te exortem, que cuidem de você de fato, que montem guarda na sua vida, que se preocupem de fato com os lugares que você está indo, você está ouvindo, as coisas que você está falando. Às vezes isso é incômodo, às vezes isso é confrontador. É o que Paulo está fazendo aqui com a igreja de Corinto, está confrontando, mas com o intuito de não perdê-los, com o intuito deles serem salvos.
tá? E por fim, Paulo termina sua carta saudando a igreja, né? Saudando aqueles que ele considerava irmãos. Então essa carta não foi para puni-los, essa carta de fato foi para trazê-los de volta a Cristo. Ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então quem ama disciplina. Paulo está disciplinando a igreja e ele está falando: o meu amor seja com todos vós. Tá bom? Então essa meditação aí é para que a gente possa crescer em fé, ser edificados e transformados à imagem do Filho de Deus glorioso que está sentado à destra do Senhor agora e esperando aquele grande dia onde a gente vai se reunir com ele, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo.